Continuando isso, a filosofia da ciência, continuando a aula anterior, fazendo um resumo aqui. O que é ciência? A primeira sugestão é desse autor que eu tomo para seguir. É uma tentativa de compreender, explicar e predizer o mundo. Se nós definirmos assim, é amplo demais. Porque a religião também tenta explicar, predizer e compreender o mundo. A astrologia também quer predizer coisas. A história, o objetivo é compreender e explicar a história. O autor acha que a história não é uma ciência, mas depende aí do tipo de história. Se for uma história factual, por que não? Se for uma história especulativa, digamos, a filosofia da história de Hegel, aí é difícil você aceitar que seja científico. E há uma aproximação sucessiva na precisão dos dados históricos. Mas eu estou utilizando isso aí como roteiro, o livrinho de Okacha. Ele tenta aí duas definições. O método científico vale talvez para ciências duras, como a física, mas é difícil valer para a astronomia. Você não faz experimentos em astronomia, você observa de modo acurado os astros. E nem para ciências sociais. Você não tem como fazer esses experimentos. Construção de teorias. A ciência constrói teorias. Pode ser, mas você pode construir teorias não científicas. A teoria filosófica não é uma teoria científica, mas é teoria. O problema é que, então, como por exemplo a teoria dos 4 elementos, não é científica, certamente, mas aí está. Então, o autor não tem como, o Okacha não tem como explicar o que é ciência. Mostra que o problema é sério. O problema filosófico. Aqueles que nós não temos como responder de forma, não temos um caminho para a resposta, porque nós não temos os métodos, os dados. Segundo Okacha, a filosofia da ciência é uma reflexão buscando explicitar os pressupostos da investigação científica. É muito pouco isso aí. Mas dá para dar exemplos por exemplo, a repetição de experimentos é alguma coisa importante em certas ciências, como por exemplo a produção da ovelha Dolly, em 1996. Dolly foi o primeiro clone produzido a partir de uma célula da glândula mamária de uma ovelha. Na verdade, Dolly teve 3 mães que passaram para o útero de uma ovelha e acabaram transformando na Dolly. Primeiro, uma enucleação, você tira o núcleo, que tem o DNA, de uma célula. Depois você pega a célula mamária, por alguma razão, e você põe o núcleo dentro da célula. E depois você põe isso aqui dentro do blastocisto, que é um embrião do embrião. E põe isso aí no útero de uma ovelha, é a mãe que não tem nada a ver com a própria Dolly. E no final nasce a Dolly, que é um clone, que é idêntico aqui a isso aqui, eu creio, sei lá o que, mas não é um processo normal de reprodução. E isso é muito interessante, que isso possa ser feito. Mas agora, depois disso, por meses, outros laboratórios do mundo tentaram replicar o experimento e não conseguiram. Até que se começou a desconfiar que a Dolly não era um clone, que havia algo falso, uma ilusão. Mas depois disso se conseguiu repetir o experimento em outros laboratórios e se tornou científico certo de que era possível clonar células e produzir novos indivíduos idênticos ou quase idênticos aos originários. Por exemplo, foram já clonados cavalos, touros e mesmo macacos. Isso em 2016, 2017.
embora não tenha sido feito ainda a clonagem de seres humanos, mas isso é algo muito perigoso, e não, porque, por exemplo, se clonou uma cabra extinta, não existe mais, mas se conseguiu extrair o DNA da cabra, o Pyrenean ibex, extraiu o DNA e botou no útero aí, conseguiu fazer a cabra, que não existe mais, renascer, mas morreu logo após o nascimento. Problema pulmonar. Então, que um experimento possa ser repetido é algo muito importante para a ciência, mas nem toda a ciência pode repetir experimentos, é capaz de repetir experimentos. Então, não é essencial. Por exemplo, a teoria da evolução, hoje nós temos tantas provas, se você conjugar evolução com a ciência, a genética molecular e a genética que vem desde o século XIX, você vai ter uma prova praticamente indubitável a existência a evolução das espécies, como as espécies evoluem. Agora, você não pode reproduzir a evolução das espécies em laboratório. Popper achava que a teoria da evolução não deveria, por essa razão, ser considerada científica. Popper foi talvez o maior filósofo da ciência do século XX. Mas isso aí é pouco aceitável. Popper, aliás, sem querer diminuir a importância de Popper, porque isso é típico de filósofos, ele foi, como muitos filósofos, um defensor de ideias implausíveis como essa apresentada acima, além de ideias plausíveis e de muita outra coisa. Um defensor genial, quase. Você tem outros filósofos que fizeram a mesma coisa: Berkeley, Hume, Leibniz, Kipke. A lista dos filósofos que defenderam ideias interessantes, que você não consegue derrubar, que são originais, mas são implausíveis, é muito longa. De modo que isso aí não é um defeito, ao menos aplicado a um filósofo original e relevante nas suas ideias, como Popper. Então, outros exemplos de que Popper certamente estava errado. Ele defendeu que a indução não existe, mas a indução é um método fundamental das ciências empíricas. Elas começam com induções e há um momento que elas são tão complexas que você não vê mais o lugar da indução dentro delas. Mas elas começaram com a coleção de associações entre fenômeno A e fenômeno B. Um ocorre junto com o outro, depois do outro, e você conclui que eles sempre ocorrem conjuntamente, um depois do outro. Isso é indução. Popper também sugeriu que grandes filósofos devem ser responsabilizados por crimes contra a humanidade. Estou exagerando algo que ele disse de forma mais sutil em sua obra, 3 volumes em português, chamada Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Popper faz uma defesa da democracia, sugerindo que a democracia pode permitir tudo, menos algo que implique na sua autodestruição, porque isso seria contraditório. Você ter um sistema democrático que pode se autodestruir se aquele grupo tiver mais votos. Não, isso deve ser proibido. Para a democracia, a possibilidade de sua autodestruição. Daí que o Partido Comunista, achava ele, que o objetivo é destruir a democracia, implantar um sistema totalitário e forçar a igualdade, ele deve ser proibido dentro de uma verdadeira democracia. Bom, isso aí pode ser pensado. Fica para vocês decidirem se estava certo ou não. Se o objetivo explícito de destruir a democracia, se eles ganharem, acho que nenhum partido comunista diz isso, mas faz parte da agenda. Bom, em uma sociedade, a sociedade aberta, Popper examina criticamente a obra de 3 filósofos, responsáveis por crimes contra a humanidade, digamos, Platão, Hegel e Marx. Platão e Marx eram contra a sociedade aberta. Se Popper podia exagerar, porque não eu.
Platão e Marx eram contra a sociedade aberta, porque Platão achava que tinha que ter uma sociedade dirigida autocraticamente pelo rei filósofo. E Marx achava que tinha que haver uma revolução que, num primeiro momento, teria que ser totalitária para destruir é, a, a, a exploração da burguesia e permitir que a classe proletária dominasse todo o mundo. E depois disso, pela consciência do proletariado, se emergiria a sociedade comunista, que seria um verdadeiro paraíso, em que de manhã você vai pescar, de tarde você vai pastorar bois, e de noite você vai escrever um ensaio filosófico, ou então assistir, ouvir Bach, ou assistir uma peça de Shakespeare. Hegel, para Hegel, ele também estudou a obra de Hegel. Na verdade, ele estuda pior do que Hegel faz, a química de Hegel, dialética, sei lá. Hegel não entendia nada de química. Hegel era só desonesto e em conluio lá com o totalitarismo do Estado prussiano. O principal objetivo de Popper era de estabelecer um critério de demarcação da ciência. De certo modo, deve responder à questão sobre o que é ciência. Segundo ele, uma teoria científica é aquela que resiste às tentativas experimentais de refutá-la. As teorias científicas precisam ser falsificáveis por experimentos que podem destruir a teoria. Isso acontece muito na física, mas não pode ser, sequer para a física pode ser generalizado, eu acho. A teoria da relatividade geral, ela foi testada no eclipse solar de 1919, 18, não me lembro a data, e ela previa que a luz deveria ser atraída pela gravidade do Sol, que a luz é energia, então a energia é alguma coisa que é escrutável, bom, tem uma certa quantidade, alguma espécie de massa, mas não é uma massa própria, mas não vamos entrar aqui em nenhum detalhe. O que eles fizeram? As fotos do eclipse mostraram o desvio da luz vinda das estrelas distantes pela gravidade do Sol. As estrelas estavam lá atrás do Sol. Quando há o eclipse, você pode tirar as fotos e, digamos, as estrelas próximas do Sol, mas atrás do Sol, a luz vai ser atraída pelo Sol e ela faz uma pequena curva. Então, quando tira a foto, dá a impressão, a foto as mostra como mais afastados do Sol do que realmente são. E a teoria resistiu a esse teste. Aqui está a estrela, exagerando as coisas. E aqui está a Terra, aqui está o Sol. A luz da estrela vem aqui e ela é atraída pelo Sol e chega à Terra. E a nossa impressão é de que a luz veio daqui. Essa é a posição aparente da estrela e essa é a posição atual. Então, Popper rejeita a indução, mas isso é problemático, porque como a teoria científica é aquela que não é reforçada pela indução, mas apenas resiste à refutação, não há razão alguma para acreditarmos nela enquanto ela não for refutada. Porque você não tem um reforço indutivo, não tem uma... então você não tem razão para você acreditar nessa teoria e não em uma outra competidora. Existem inúmeras que podem ser inventadas. Então por que você vai testá-la? Nem precisa testá-la, você não tem razão para crer nelas. E daí que se acredita, os teóricos aí acreditam que não há como você se libertar da indução. Ela tem que fazer parte do sistema. Agora, Popper tentou usar esse seu critério de refutabilidade pela experiência para distinguir teoria científica de pseudociência. Ele usou para uma porção de coisa. E, em certa medida, dava certo, mas havia limites. Um exemplo seria a psicanálise. Para ele, é pseudociência. Qualquer que seja o acontecimento, ele será explicado pela teoria. Isso torna a teoria psicanalítica não refutável. O exemplo de Popper. Um homem afoga uma criança. A psicanálise vai lá e explica. Foi a repressão, o recalque dele, que fez com que ele fizesse isso.
O homem salva uma criança do afogamento. A psicanálise vai lá e explica. Qualquer que seja a ação, isso, X ou o contrário de X, você vai ter, X ou não X, você vai ter uma explicação psicanalítica. Foi a sublimação dos instintos que fez com que se tornasse um bom homem e salvasse a criança. A psicanálise explica qualquer coisa, se tornando assim irrefutável. Eu acho que há um ponto nisso, mas nem tudo está perdido para o psicanalista. Mas vamos ver isso mais tarde. Outro exemplo de pseudociência, nós concordamos com isso, é a astrologia. O astrólogo se refugia em previsões excessivamente vagas que podem ser interpretadas das mais variadas maneiras, principalmente pela vontade sua de encontrar algo verdadeiro. Isso as torna irrefutáveis. Por exemplo, o meu signo, Áries, em julho de 2019, eu vejo na internet, diz o seguinte: o setor do lar e família será impactado. Bom, eu visitei um parente, então parece que o setor foi impactado. Eu visitei minha filha. Sua área de amor também influenciará a sua criatividade, que estará em alta. Bom, não sei. Eu tive alguns ímpetos criativos, mas foram poucos no mês de julho. Mas eu escrevi algumas coisas, agora eu me lembro, escrevi algumas coisas, enviei para correção. Uma discussão sobre dinheiro. Digamos, mentalmente eu pensei alguma coisa sobre dinheiro. Pensei em jogar na bolsa, não fiz isso. Pode ser que a falta de comunicação atrapalhe. Pois se eu for uma pessoa influenciável, eu não disse isso, disse aquilo, disse o que não deveria dizer, não disse o que deveria dizer. Os laços com o par se fortalecerão. Talvez. Bom, julho não acabou ainda. Vejam, alguém disse, um cientista disse que não pode haver nada de verdadeiro nisso, porque não é coerente com a nossa ciência. Isso não é uma razão popperiana. Não tem coerência com a ciência. A gravidade da barriga do obstetra é maior do que a da Lua, a influência da Lua no Plutão, no nascimento de um bebê. Não é coerente com a ciência. Há um experimento que derruba a astrologia, que é o experimento com horóscopos de cada signo. Você pergunta o signo de cada um desses estudantes e dá o horóscopo sim separado para cada um deles. E depois do resultado é que mais de 80% concordam com os resultados. Eu vi, está no YouTube, se vocês quiserem olhar esse experimento sendo aplicado. Mais de 80% concordam com os resultados. Depois o experimentador pede para eles trocarem os seus horóscopos. Ele descobre que os horóscopos são todos a mesma coisa, são todos iguais. Por que ocorre essa concordância? Por sugestão. Nós somos seres sugestionáveis. Bom, o que Popper achava que, devido à vaguidade, a vaguidade tornava irrefutável. Mas ele tem apenas parte da resposta. Outro exemplo de pseudociência para Popper é o marxismo. Segundo Popper, o marxismo previu uma revolução comunista mundial. Não, isso nós sabemos. Marx pensava isso. Depois da revolução, após um período breve de totalitarismo, se dissolveria a sociedade de classes. Ele não dá uma palavra sobre como seria uma sociedade sem classes, surgindo uma sociedade ideal, sem exploração, que seria a sociedade comunista. Ora, Popper diz que essa previsão da teoria de Marx já foi refutada. Surgiram tentativas, como a Revolução Soviética, Chinesa, que resultaram em sistemas totalitários desastrosos que produziram, no todo, cerca de 100 milhões de mortes. Foi a coisa mais catastrófica do século XX, se você juntar as diversas tentativas. E nenhuma sociedade ideal foi criada. Pelo contrário, eles acabaram desaparecendo esses reinos totalitários e dando lugar de novo a sociedades democráticas sem muita igualdade, mas com liberdade.
e sociedades capitalistas, como digamos a China atual, pelo menos na economia. E os marxistas tentaram imunizar a teoria com novas hipóteses suplementares, como, por exemplo, eles vão tentar imunizar a teoria, pensa Popper, com a hipótese de que a revolução prevista por Marx, Marx disse que teria se aplicar a um país desenvolvido, como a Inglaterra, envolveu o mundo inteiro. Mas nada disso aconteceu. A Revolução Russa foi num país atrasado, tanto quanto o Brasil, eles são tão pobres quanto nós, mesmo hoje. É resultado do marxismo-leninismo. É pior do que o Brasil, porque ser pobre num país tropical é menos ruim do que ser pobre lá em 40 graus abaixo de zero. Bom, era uma versão deformada do marxismo, segundo os marxistas atuais. O marxismo-leninismo não era o marxismo verdadeiro. Mas qual é o marxismo verdadeiro? Popper diz que as hipóteses imunizatórias dos marxistas atuais elas diminuem o potencial explicativo da teoria de Marx. Isso deve ser proibido na ciência, porque torna a teoria mais fraca. O Caixa nos lembra que hipóteses que diminuem o poder explicativo das teorias são comuns na ciência. Por exemplo, Adams e Le Verrier não sabiam explicar as alterações do eixo orbital de Urano, que são incompatíveis com a teoria de Newton. E eles sugeriram uma hipótese explicativa, que naquele momento diminuía o potencial explicativo da teoria. Deve ter um outro planeta, Urano, que modifica a órbita. Agora, um planeta fora da órbita de Urano que modifica a órbita de Urano. E eles calcularam o tamanho local do planeta, apontaram os telescópios e descobriram lá um novo planeta, chamado de Netuno. Ora, mas eles tinham métodos experimentais para comprovar a nova hipótese. E, portanto, até a descoberta, Popper poderia raciocinar, ela não diminui o poder explicativo. Pelo contrário, depois da descoberta, ela aumentou. Não aumentou o poder explicativo, mas aumentou o domínio de explicações da teoria de Newton. Você tem Urano, há uma mudança no eixo orbital provocada pela gravitação de Netuno. Popper responderia que a hipótese de Le Verrier, no final, é um pouco diferente, aumentou o âmbito daquilo que a teoria de Newton explicava, sendo por isso aceitável. No final, ela poderia ser aplicada um experimento capaz de derrogar a teoria e, portanto, não é uma verdadeira hipótese imunizatória. Então parece que o autor aqui não estava muito certo. Pode ser, contudo, que as coisas sejam mais complexas do que Popper pensava. Por exemplo, não parece que um filósofo deva ser responsabilizado por suas especulações, sejam elas quais forem, uma vez que não são eles quem as aplicam. E quando aplicam, cabe notar que as intenções poderiam ser as melhores. Seria o caso de Platão. Platão ele tentou aplicar a sua teoria lá num reino, tinha um rei, ele resolveu ser o oráculo do rei e transformar o seu reino no que seria o sistema ideal. O rei acabou se irritando, prendeu Platão e o vendeu como escravo. Depois os discípulos de Platão tiveram que comprá-lo de novo. Bom, ele pagou um preço aí, uma tentativa, ele acreditava na ideia. Por que não? Isso aí é uma situação em que você não posso. O problema é que não se pode censurar a especulação, especialmente se ela se aceita como mera especulação. E só existia espaço para a especulação. A democracia estava nascendo na época de Platão. Então, rejeitar a especulação plausível parece ser o exercício de uma censura restritiva das possibilidades da criação intelectual, particularmente no terreno praticamente só especulativo da filosofia. Por isso que é chamado de filosofia, se não seria chamado de ciência. Então, no tempo de Platão havia uma teoria restrita aos cidadãos da polis, uma democracia restrita. Escravos, que eram 2/3 da população, não
faziam parte, não podiam votar. E Platão tentou implantar a sua república numa polis e acabou contrariando o rei sendo vendido como escravo. Não acho que, levando em conta a época, Platão devesse ser incriminado. Eles não estavam na nossa época vivendo, digamos, na Europa, no século XXI, para saber que um Estado totalitário não deve ser coisa boa. Marx parecia plausível no século XIX, no tempo que Marx escreveu sua teoria. Poderia ser. Século XX, cada vez mais implausível, mas pode ser que existam sobras da teoria que sejam resgatáveis. Popper, claro que Marx era um especulador, especulação intelectual, filosófica, mas na realidade ele é muito pobre, não? O universo é muito mais complexo do que é capaz de sonhar a nossa pobre filosofia. Popper critica a psicanálise de Adler, a qual ele foi submetido, ele foi cliente de Adler, que psicanalizou Popper. Popper ficou cada vez mais irritado com as análises de Adler, mas Popper não sabia nada da psicanálise freudiana, que é muito mais sofisticada. No entanto, cada vez mais se encontram erros na psicanálise freudiana, na medida em que há uma evolução da ciência, da neurociência, da nossa psicologia, a psicologia contemporânea. Na autobiografia de Popper, ele diz que Popper perguntou a Adler: como é que o senhor sabe dessa interpretação, que é certa, essa interpretação que o senhor dá para os meus atos, ou sonhos, o que for? E Adler responde: por causa da minha experiência de 1000 ângulos. E Popper responde: como no meu caso, o senhor deve ter acrescentado agora o 1001º ângulo da sua experiência. Finalmente, a concepção de ciência que eu prefiro, que foi esboçada por John Seaman em 1960, ela é muito vaga, mas ela tem uma vantagem, que ela se aplica a praticamente tudo aquilo que a gente chama de ciência, e está disposto a dizer que é científico. O princípio unificador da ciência, diz Seaman, em todos os seus aspectos, repousa no reconhecimento de que o conhecimento científico deve ser público e consensualizável. Público significa que todos nós cientistas podemos conhecer e concordar principalmente com os resultados da ciência. Todos nós concordamos, até leigos como eu, que a ovelha Dolly foi realmente um clone. Eu tentei desenvolver isso num livro chamado Philosophical Inquiry, que eu mesmo traduzi. Não devia ter perdido tempo com tradução. Um livrinho publicado chamado A Indagação Filosófica, aqui pela UFRN. E isso foi em 2002. Eu tento desenvolver isso aí, usando um pouco de Habermas, por exemplo. Você tem que ter uma situação ideal de fala entre os cientistas têm que ser igualmente competentes, tem que ter liberdade para discutir os resultados da ciência, não como na era da União Soviética, que existia uma ciência dialética, uma biologia dialética, ou no totalitarismo de Hitler, que deveria haver uma ciência ariana. Não dessa forma, mas haver um consenso possível entre os especialistas. E com isso nós podemos, se nós podemos chegar a um consenso entre os especialistas sobre os resultados, as conclusões, nós temos ciência. Mas há áreas em que não há esse consenso. Por exemplo, religião. Existem muitas religiões. Por exemplo, filosofia. Existem muitas filosofias e o bom senso nos diz que nós não devemos ficar comparando, digamos, quem foi melhor, Leibniz ou Descartes, ou Aristóteles, ou
Uma vez me fizeram essa pergunta, eu achei que a melhor maneira de saber a influência de cada filósofo, não dá como aquilatar, seria ver o número de páginas dedicado a cada filósofo e uma boa história da filosofia, como a de Copleston, que tem 14 volumes. Você vê que Aristóteles, Kant, Hegel são os que recebem mais páginas. Agora, mesmo assim, isso pode ser questionável. Pode ser questionável, porque não há maneira. Pode ser que haja algum filósofo que teve uma ideia muito importante que será redescoberta daqui a 50 anos. Digamos, Donald Williams teve a teoria dos tropos. A teoria dos tropos é uma teoria competitiva, completamente original da nossa ontologia. Compete com os realismos clássicos e compete com os nominalismos. Até agora não se desenvolveu suficientemente, mas se ela puder ser desenvolvida, ela derruba os realismos e nominalismos que estiveram conosco por 2000 anos ou coisa assim. Então, nós terminamos isso aqui.